Hoje, em nossa aula de matemática, mais uma vez faremos a correção de atividades sobre volume dos sólidos. Essas atividades estão na página 190. A primeira que nós faremos é o exercício número 14. O que nos pede o 14? Vamos ler. Calcule o volume de sorvete em mililitros que cabe dentro de uma casquinha de altura 10 centímetros e diâmetro da base de 5 centímetros. Dica: 1 centímetro quadrado é igual a 1 mililitro. Então, ele quer saber o volume em ml. Ele quer saber isso. Aí, as informações que nós temos é que a casquinha é um cone, certo? Um cone com altura de 10 centímetros. O diâmetro da circunferência desse cone é 5 centímetros. Se eu sei que o diâmetro é 2 vezes o raio, então quer dizer que o raio será o seguinte, ó. 2R, troquei o diâmetro por 5, o 2 vem para cá dividindo, 5 sobre 2 vai ser o valor de R. Quando eu divido 5 por 2, nós temos 2,5. Então, o raio é a metade do diâmetro sempre. Então, o raio é 2,5 centímetros, certo? Ele quer saber qual é o volume que cabe dentro da casquinha de sorvete, porém, esse volume ele não quer em centímetros cúbicos, ele quer em mililitro. Então, façamos a fórmula de volume do cone. O volume do cone é a seguinte fórmula: πr ao quadrado h sobre 3. πr ao quadrado h sobre 3. Π nós vamos usar 3,14. Toda vez que não falar no enunciado o valor de π, você vai usar 3,14. O raio é 2,5. 2,5 ao quadrado. A altura do cone, 10. Então, sobre 3. Volume é igual. Vou já fazer 3,14 vezes 10, que dá 31,4, tá? 2,5 vezes 2,5, porque é 2,5 ao quadrado. Isso resulta em 6,25 sobre 3. Agora eu vou multiplicar 31,4 vezes 6,25, que dá 196,25. Isso dividido por 3. Vamos dividir por 3 o 196,25, que resulta em 65,41 centímetros cúbicos. Por que centímetros cúbicos? Porque as medidas que eu usei, tanto do raio quanto da altura, estavam em centímetros. Agora, a informação dada no enunciado do exercício, se eu voltar lá, a informação dada é que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro, certo? Essa informação foi dada no enunciado do exercício. Aqui, eu já achei em centímetro cúbico. Se 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro, então isso aqui também já é a medida em mililitros. Então, o volume é 65,41 ml. Está pronto o 14. Vocês têm alguma pergunta sobre ele? Vamos fazer o 15? O 15 não precisamos nem calcular se não quiser, tá? Só de olhar a imagem a gente já consegue deduzir o resultado. Mas vamos ler o que está pedindo? Olha o que pede no exercício 15. Uma folha de papel A4 tem dimensões 21 por 29,7 centímetros. Ela pode ser enrolada de uma das duas formas mostradas a seguir. Qual desses dois cilindros possui maior volume? Gente, o volume é a capacidade de material que cabe para encher aquele cilindro. No caso, aí o desenho que foi formado ao enrolar a folha. Só de olhar o desenho, você vê que aquela que tem o diâmetro maior da base e a menor altura, nesse caso, será que terá maior volume. É a figura da esquerda, certo? A primeira figura. Mas, se você não confia, quer provar matematicamente, é só fazer o volume das duas maneiras. Então, vamos fazer? Olha, eu vou apagar aqui o 14 para fazermos o 15.
a folha é uma folha A4, certo? Vou desenhar aqui. Quais são as dimensões dessa folha A4? Foi dado aí no enunciado. Falou que ela tem dimensões 21 por 29,7 centímetros. Então, aqui é 21 centímetros, aqui é 29,7 centímetros, certo? Aí, o que acontece? Essa folha foi enrolada de maneiras diferentes. Uma maneira foi assim, ó, ficando dessa forma aqui, ó. Em que a altura do cilindro é 21 centímetros. O contorno da base, ou seja, o perímetro da base, é 29,7 centímetros, certo? Agora, vamos ver o segundo desenho, que é o desenho da direita. O desenho da direita, a folha foi enrolada assim, ó. Faz dessa forma, olha. Certo? Aí a altura seria 29,7 centímetros. E o contorno da base seria 21 centímetros. Vamos achar o volume? Qual que é a fórmula de volume do cilindro? É πr² H, certo? Isso, πr² H. Então, eu tenho que achar o raio dessas circunferências para poder ter o raio. Eu vou achar o raio para poder calcular o volume. Qual que é a fórmula de contorno da circunferência? É π vezes o diâmetro, certo? Então, aqui, ó, 29,7 é igual a 3,14 diâmetro. Se eu passo isso aqui para cá, ele vai dividir. Então, o diâmetro vai ser 29,7 dividido por 3,14. Vamos fazer? Ó, 29,7 dividido por 3,14, que resultará em 9,45. Então, o diâmetro é aproximadamente 9,45 centímetros. Só que na fórmula de volume eu não uso diâmetro, eu uso raio. Mas eu sei que o diâmetro é 2 vezes o raio. Se eu achei de diâmetro 9,45, olha o que acontece. 9,45 é 2R. Então, o R será o 9,45 dividido por 2. Então, o R será 9,45 dividido por 2 será aproximadamente 4,725 centímetros. Isso no primeiro cilindro, tá? Na base do primeiro cilindro. Agora, eu vou achar o volume do cilindro. O volume do primeiro cilindro será πr² H. Então, o volume será 3,14 vezes o raio, que é 4,725 ao quadrado, vezes a altura, que é 21. Ó, aqui a altura. Aí nós teremos volume é igual. Eu já vou fazer 3,14 vezes 21. 3,14 vezes 21. Resulta em 65,94. E vou fazer agora esse valor ao quadrado. 4,725 vezes 4,725. Resulta em aproximadamente 22,32 centímetros quadrados. Então, isso aqui é o volume do primeiro cilindro, certo? Então, vou pôr aqui dentro o valor do volume dele, para depois a gente comparar qual tem maior. 22,32 centímetros quadrados, centímetros cúbicos de volume, tá? Que é cúbico, a gente está calculando volume, não é área. Então, a unidade de medida é elevada ao cubo. Agora, eu vou achar o volume do segundo cilindro, certo? Para achar o volume do segundo cilindro, o que eu preciso? Achar o raio, usando o contorno da circunferência. Contorno é o que? Π vezes D. O contorno é 21, π é 3,14 e o D eu quero descobrir. Então, D será 21 dividido por 3,14. D, então, vamos fazer? 21 dividido por 3,14. Dá 6,68 centímetros.
Só que ele quer o raio, porque é no raio que eu uso, é o raio que eu uso na fórmula de volume. Diâmetro é 2 vezes o raio. Se eu sei que o diâmetro é 6,68, 6,68 é igual a 2R. O R, então, será 6,68 dividido por 2. O raio será 3,34 centímetros. Agora que eu já tenho o raio, que é 3,34 centímetros, eu acho o volume deste segundo cilindro. Qual que é a fórmula do volume do cilindro? Πr ao quadrado H. Π, 3,14. O raio, 3,34 ao quadrado, vezes a altura dele, que é 29,7. Vamos calcular? O volume é igual. Já vamos fazer o 3,14 vezes o 29,7. 3,14 vezes 29,7. Deu 93,258. Agora vamos fazer o 3,34 ao quadrado. 3,34 vezes 3,34, que dá 11,1556. Vamos multiplicar esses dois valores? 11,1556 vezes 93,258. Achamos o volume de 1040. Opa, deixa eu fazer de novo aqui. 3,14 vezes 29,7. Tá, deu 93,258. Agora vou fazer de novo o volume. 3,34 vezes 3,34. Que deu, tá certinho. Então, vamos multiplicar vezes 93,258. Deu 1040,34 centímetros cúbicos. Tem alguma coisa errada aqui. Vou procurar onde que eu errei. Porque o maior volume é o do cilindro da esquerda. Tem que ser o primeiro. Vamos ver aqui? O raio tá certo? Deixa eu fazer de novo aqui. O comprimento é 21 πd. 21 dividido por 3,14 deu 6,68. Dividido por 2 deu 3,34, certo? Vezes 3,34, opa, 3,34 vezes 3,34 deu 11,1556, tá certo? 3,14 vezes 29,7, que é a altura. 3,14 vezes 29,7 dá 93,258 vezes 11,1556 deu 1040,34. Tá certo. Vamos conferir o da primeira? Olha, o da primeira, então o que eu tinha que fazer ali? O contorno é 29,7 dividido por 3,14. 29,7 dividido por 3,14, que deu 9,45. Tá certo. Aí, dividido por 2, 9,45 dividido por 2. Deu um raio de 4,725. Vezes 4,725, ele ao quadrado daria 22,32. 22,32 vezes 21 vezes 3,14. Achei meu erro aqui, ó. Essa multiplicação aqui que eu errei. Então, o volume aqui, ó, eu fiz o cálculo errado da multiplicação. O volume aqui é 1472,15 centímetros cúbicos. Agora, que tá certo o meu exercício, eu vou comparar os dois volumes, certo? Então, olha,
A primeira lata, esse primeiro desenho, tem esse volume aqui. Este desenho já tem esse. Qual tem o maior volume? O cilindro que está à esquerda. Sobre esse, vocês têm alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Está entendido esse? Vocês querem que eu espere um pouquinho ou já pode apagar? Pode apagar? Então tá bom. Nós faremos o exercício 16 da página 190. O que temos no exercício 16? Vamos ler? No exercício 16, nós lemos assim: o edifício Transamérica na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, tem a forma de uma pirâmide de base quadrada, cujo lado mede 35 metros. Cada uma de suas faces triangulares tem 261 metros de altura. Com base nisso, faça o que se pede e responda as perguntas. Então, vamos primeiro fazer o desenho? Então, o desenho do topo, né, da torre, é uma pirâmide, certo? De base quadrada. Vou desenhar aqui. Se a base é quadrada, quer dizer que todas as medidas da base, dos lados da base, têm a mesma medida. Então, é assim, ó, o topo da torre é mais ou menos assim. Certo? Agora, vamos ver as informações que ele deu, ó. O lado da base mede 35 metros. Então, ó, aqui é 35 metros, aqui é 35 metros, certo? A medida do fundo é 35, aqui é 35. Porque se a base é um quadrado, todos os lados do quadrado têm a mesma medida. O que mais? Cada uma de suas faces triangulares tem altura 261 metros de altura. Então, se eu pegar uma face, ó, uma face. Como que são as faces? São triangulares, porque as faces de uma pirâmide são triângulos. Então, a base desse triângulo é 35 metros e a altura do triângulo lateral, né, vai ser, vamos ler aqui, 261 metros. Tá? Agora, com base nisso, responda as perguntas. Letra A. Determine a altura do edifício da figura. Qual que é a altura do edifício da figura? É do vértice até o centro, ou seja, descendo perpendicularmente à base, ó. Aqui, ó. Isso aqui é a altura da pirâmide. Aqui é a altura da face lateral, certo? Ou seja, dos triângulos que fazem as faces laterais dessa pirâmide. Na letra A, ele quer achar a altura da pirâmide. Se eu pensar aqui, o que acontece? Se eu tirar isso aqui, olha, eu vou destacar de outra cor para vocês entenderem. Se eu pegar essa parte aqui da pirâmide, ó, a altura da pirâmide, a altura da face lateral e do centro até o meio do lado, eu tenho um triângulo. Esse triângulo é retângulo, com essas dimensões. Olha aqui. Ele vai ser assim, ó. Aqui é a altura da pirâmide. Aqui é a altura da face lateral, que vale 261 metros. E aqui é a metade do lado do triângulo. Se o lado é 35, a metade de 35 é 14,5, é 17,5. Então, aqui mede 17,5 centímetros, 17,5 centímetros. E é um triângulo retângulo, porque a altura da pirâmide é perpendicular à base, certo? Usando Pitágoras aqui, eu consigo encontrar a altura da pirâmide. Então, vamos fazer Pitágoras? O que é Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem é a hipotenusa?
A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, isso aqui é a hipotenusa. Quem são os catetos? São os lados que formam o ângulo reto. Então, aqui ó, é o 17,5 e a altura da pirâmide. Vamos substituir essas informações na fórmula de Pitágoras. Hipotenusa 261. Então, teremos 261 ao quadrado. Os catetos h ao quadrado e 17,5 ao quadrado. Vamos fazer os cálculos. 261 ao quadrado é 68.121. 68.121, que é igual à altura ao quadrado mais 17,5 ao quadrado é 231,04. 231,04. Esse valor vai mudar de lado, então teremos 68.121 menos 231,04 igual a h ao quadrado. Ao fazer essa diferença, nós achamos o valor de 67.889,96. E isso é igual à altura ao quadrado. Eu quero achar a altura. Esse quadrado, ao mudar de lado, ele vai em forma de raiz quadrada. Então, aqui vai ficar a raiz quadrada de 67.889,96, que é igual a h. Ao extrair a raiz desse valor, nós achamos uma altura aproximada de 260,55 metros, tá? Então, a letra A está respondida. Essa é a altura da pirâmide. Vejamos agora o que temos nas demais perguntas. Na letra B, pergunta assim: determine seu volume. Então, ele quer saber o volume da pirâmide. O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, ó, volume, área da base. A base é um quadrado, então vai ser lado vezes lado. 35 vezes 35. Vezes a altura da pirâmide, que eu acabei de achar, 260,55, certo? Aí, o que eu faço? Dividido por 3, isso é da forma. Volume é igual, vamos fazer essa multiplicação? 35 vezes 35 vezes 260, opa, errei aqui o dígito, 35 vezes 35 vezes 260,55. Deu nosso número imenso. 319.173,75. Isso dividido por 3. Volume é igual. Aí vamos dividir por 3. Nós temos um volume de 106.391,25 metros cúbicos. Esse é o volume da pirâmide que compõe a torre deste edifício. Aqui nós temos a letra A e temos a letra B. Vejamos o que pergunta na letra C. Na letra C, pergunta assim: de acordo com o que você calculou na atividade 4 da página 187, qual das construções tem o maior volume? A pirâmide de Quéops ou o edifício Transamérica? Esse volume é quantas vezes maior? Olha só. Então, lá na página 187, na atividade 4, nós calculamos que o volume da pirâmide de Quéops era 2.662.090,1 metros cúbicos. Então, 2 milhões é bem maior que 106 mil. Então, o volume da pirâmide de Quéops é maior. Quantas vezes maior? Aí eu tenho que pegar o volume da maior, que era 2.662.090,1 e dividir pelo volume da menor, que é aí do edifício São Francisco, certo? O do edifício Transamérica. Ou seja, 106
25.391,25. Ao fazer essa divisão, dá aproximadamente 25,02. Ou seja, eu vou responder, o volume da pirâmide de Quéops é 25 vezes, aproximadamente, maior que o volume do edifício Transamérica. Sobre o exercício 16, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Está entendido? Pode falar. Os meus resultados, eles eram decimais bem diferentes. E aí o volume ele ficou maior do que o volume da senhora. Deu muita diferença? Na altura deu diferença de quase 10 no decimal. E no volume a diferença foi de... A diferença foi de 65. Na parte inteira? Não, 1 centímetro. Na parte Na inteira? parte inteira. Uai, por que será? Você usou o valor de π que aparece na calculadora? Oi? Você usou qual valor para π? 3,14. Depois você refaz os cálculos, porque eu achei que a diferença foi muita. Tá? Aí depois você refaz para poder comparar os resultados. Se fosse uma questão de alternativas, você ia marcar a alternativa que tivesse o resultado mais próximo ao que você deu. Mas se fosse uma questão aberta, deu uma diferença muito grande. Então, faz de novo para ver se não tem algum detalhezinho, tá bom? Tá bom. Mais alguma pergunta?